Você sabia que tudo o que você quer, absolutamente tudo, já é possível para você agora? Não daqui a 5 anos. Não quando você terminar aquele curso. Não quando tiver mais dinheiro. É agora. A grande verdade é, você já tem dentro de você tudo o que precisa para conquistar qualquer coisa que desejar. O problema é que a maioria das pessoas jamais acessa esse poder. E o que eu vou te mostrar aqui hoje vai, literalmente, virar sua cabeça de ponta cabeça e mudar sua vida para sempre. Você já se perguntou por quê? Mesmo sabendo o que deveria fazer para melhorar sua vida, você simplesmente não faz. Por quê, mesmo tendo acesso a tanta informação, a cursos, a livros, a vídeos? No fundo, as coisas continuam como sempre foram. Eu também me fiz essa pergunta há muitos anos, e a resposta me surpreendeu. O problema não está no que você sabe conscientemente. O problema está no que foi programado no seu subconsciente. Desde que comecei a estudar desenvolvimento pessoal, descobri algo que mudou absolutamente tudo. Nós somos governados por paradigmas. Paradigmas são programas mentais, códigos que foram inseridos na sua mente desde que você era apenas uma criança, antes mesmo dos 5 anos de idade. Você já estava sendo programado pelo que via, pelo que ouvia, pelo que sentia no ambiente em que cresceu. Esses paradigmas determinam como você pensa, como você age, como você sente e, no final, como você vive. Eles moldam a maneira como você lida com dinheiro, enxerga o sucesso e reage a desafios. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, esses padrões foram absorvidos sem o seu consentimento consciente. Você apenas aceitou, sem questionar. Quantas vezes você já ouviu frases como dinheiro não cresce em árvore? Você precisa trabalhar duro para merecer alguma coisa. Pessoas como nós não têm sorte. Essas palavras constroem dentro de você um paradigma de limitação, de escassez, de medo. E o que acontece? Você cresce, se esforça, estuda, luta, mas sente que está preso em um ciclo invisível, como se tivesse uma força puxando você para trás toda vez que tenta avançar. Sabe do que estou falando, não é? Quantas vezes você já começou um novo projeto cheio de energia e motivação, apenas para ver tudo desmoronar depois de algumas semanas? Quantas vezes você já prometeu que ia mudar de verdade e depois se viu repetindo velhos padrões, quase como se estivesse no piloto automático? Isso não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, é o paradigma agindo. Ele é sorrateiro, silencioso e extremamente poderoso. Durante anos da minha vida, eu vivi completamente preso a paradigmas destrutivos. Eu tinha dívidas maiores do que poderia pagar. Trabalhava em subempregos sem qualquer perspectiva de crescimento. E o pior de tudo, eu acreditava no fundo do meu ser que aquela era a vida que me cabia. Até que um dia, quase que por acaso, me deparei com uma informação que mudaria tudo. Comecei a estudar o trabalho de Napoleon Hill e entendi que não era o mundo que precisava mudar para eu ser rico. Era eu. Era a minha programação interna. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado, sozinho, olhando para minhas contas, desesperado. E, de repente, caiu a ficha. O problema não era o dinheiro. Era o que eu acreditava sobre o dinheiro. Era o que eu acreditava sobre mim mesmo. Isso despertou em mim uma sede insaciável de transformação. Eu mergulhei no estudo dos paradigmas e descobri que se eu quisesse mudar minha vida, eu precisava reprogramar a minha mente. Hoje, a neurociência comprova isso. Pesquisas mostram que 95% das nossas decisões diárias são automáticas. Essas decisões são baseadas em hábitos e padrões subconscientes. Não é questão de força de vontade, é questão de mudar a programação. Por isso, se você sente que está preso, se parece que a vida é uma repetição interminável de frustração e tentativas falhas, saiba que não é culpa sua. É o paradigma agindo. Mas aqui está a melhor notícia que eu poderia te dar. Paradigmas podem ser mudados. Não de um dia para o outro, não por acaso, mas conscientemente, persistentemente, através de novos padrões de pensamento, de novas ações e de novas imagens mentais repetidas diariamente. A primeira coisa que você precisa fazer é observar a sua própria vida e se perguntar:
Quais resultados eu venho obtendo mesmo sem querer? Quais padrões eu repito mesmo sabendo que são destrutivos? O que meus pais, professores e sociedade me ensinaram sobre sucesso, dinheiro e felicidade? Essas respostas vão começar a revelar o seu paradigma atual. Quando você vê o paradigma e o reconhece, você ganha poder sobre ele e entende que o medo que sente não é real, que a dúvida que te trava não é natural, que a procrastinação não é falha de caráter. É apenas um padrão aprendido, e então você pode começar o processo de substituição, criar novos hábitos, repetir novas crenças, visualizar novas realidades. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto e vive prisioneira de paradigmas que nunca escolheram. Mas você pode escolher conscientemente quais paradigmas quer instalar. Você pode treinar sua mente para aceitar a abundância, o sucesso e a realização pessoal como algo natural. E um exemplo real é Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de ter sucesso, enquanto a maioria das pessoas teria desistido após 1 ou 2 tentativas, mas Edison via cada fracasso como um passo rumo ao sucesso. Foi essa programação interna que o tornou um dos maiores inventores da história. E agora imagine se você pudesse instalar um paradigma de sucesso, perseverança e riqueza na sua mente. Imagine se, em vez de ser puxado para trás, você fosse naturalmente impulsionado para frente toda vez que tentasse crescer. É exatamente isso que eu quero que você comece a construir hoje. Lembre-se, não importa onde você está agora, o que importa é o que você decide mudar daqui para frente, e a pergunta é: você vai continuar deixando seus paradigmas comandarem sua vida ou vai assumir o comando agora? A escolha é sua, e sua nova vida começa na decisão que você tomar hoje, pois a maioria das pessoas acredita que precisa esperar pelas condições perfeitas para agir. Acham que precisam ter mais dinheiro, mais conhecimento, mais contatos, mais segurança, e assim passam a vida inteira esperando, mas a vida não espera, e o tempo não vai parar até que você se sinta pronto. A oportunidade perfeita nunca vai aparecer embalada num presente. Isso nunca aconteceu comigo e também não vai acontecer com você, pois existe uma linha invisível que separa quem alcança resultados de quem vive preso em desculpas. Essa linha se chama decisão, uma decisão de verdade firme e negociável, daquele tipo que você toma e não olha para trás, queima as pontes e não deixa espaço para o plano B. Ou você vai até o fim, ou vai até o fim. É simples assim. Pois é comum ouvir alguém dizer: um dia eu vou abrir meu próprio negócio ou escrever meu livro. E anos depois essa pessoa ainda está dizendo a mesma coisa, sem ter dado um passo sequer. Porque nunca tomou a decisão de fato. Pois decisão não é pensamento positivo, é ação. Eu me lembro claramente da primeira vez que tomei uma decisão real na minha vida. Estava endividado, completamente perdido, trabalhando em empregos pequenos, sem enxergar saída. Quando comecei a estudar o material de Napoleon Hill, percebi que se eu continuasse pensando como sempre pensei, continuaria vivendo como sempre vivi. Naquele dia, eu decidi mudar minha vida, mesmo sem dinheiro, sem diploma universitário e sem nenhuma razão lógica para acreditar que seria possível. Escrevi meus objetivos num papel, coloquei no bolso e carreguei comigo todos os dias, visualizando, lendo, sentindo e agindo como se fossem realidade. Mesmo quando tudo ao meu redor dizia o contrário, essa decisão aparentemente simples mudou o curso da minha vida para sempre. Comecei trabalhando como limpador de escritórios. Não era glamouroso, mas eu executava cada tarefa como se estivesse construindo o meu império. Pouco a pouco, novas oportunidades surgiram. Pessoas começaram a me notar e alguém me ofereceu uma oportunidade no setor de vendas. Pense comigo. Quantas vezes você deixou de agir esperando ter mais confiança, mais conhecimento ou mais garantias? A confiança vem depois da decisão. O conhecimento se expande com a experiência e garantias. Bem, elas simplesmente não existem. Jeff Bezos, ao começar a Amazon em uma garagem, não tinha certeza do sucesso. Ele apenas decidiu tentar, arriscar e construir. Quando você toma uma decisão verdadeira, o universo inteiro conspira a seu favor. Eu vi isso acontecer comigo e com milhares de clientes.
Um estudo da Universidade de Scranton revelou que apenas cerca de 8% das pessoas cumprem as resoluções feitas no início do ano. O motivo para esse número ser tão baixo é a falta de decisão verdadeira. As pessoas prometem, mas não se comprometem de fato. Quero que você olhe para a sua vida agora. O que está adiando? Que sonhos tem deixado de lado esperando o momento perfeito? A decisão verdadeira vem acompanhada de medo. É normal. E sentir medo é sinal de que você está no caminho certo, saindo da zona de conforto. Não se trata de agir impulsivamente, mas de decidir de forma consciente e honrar essa decisão com ações consistentes todos os dias. Decida começar pequeno. Acorde 1 hora mais cedo. Estude 15 minutos por dia. Faça aquela ligação que vem adiando há meses. Cada pequena decisão gera movimento e novas possibilidades. Foi assim que construí a vida que vivo hoje. Decidido, passo a passo. Meu convite para você é: pare de negociar com seus sonhos. Pare de esperar condições perfeitas. Decida hoje, não amanhã. Não na segunda-feira, não no próximo mês. Decida agora que vai viver a vida que nasceu para viver. E comprometa-se a agir todos os dias, mesmo que seja um passo pequeno. Porque o que você quer já é possível. Só está esperando que você decida ir lá e pegar. O que você vai decidir hoje? As pessoas vivem dizendo que precisam de mais tempo, que se tivessem mais horas no dia, finalmente colocariam a vida nos trilhos. Mas essa é uma das maiores ilusões que nos ensinaram a acreditar. O tempo é absolutamente democrático. 24 horas para mim, 24 horas para você, 24 horas para os homens mais ricos e bem-sucedidos do planeta. A diferença nunca esteve no tempo, sempre esteve no que fazemos com ele. Durante muitos anos também caí nessa armadilha. Corria de um lado para o outro, sempre ocupado, sempre cheio de tarefas, mas no final do dia me perguntava: o que eu realmente produzi? Estava exausto, mas minha vida não avançava. Até que um dia, conversando com Earl Nightingale, uma das mentes mais brilhantes que conheci, ele me disse algo que virou a chave dentro de mim. Bob, o tempo não pode ser gerenciado. Você só pode gerenciar suas atividades. Essas palavras ecoaram na minha mente por dias, e quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. O tempo é o que é. Não se expande nem se contrai. O que muda são as atividades que você escolhe colocar dentro dele. Eu percebi que gerenciava mal não o meu tempo, mas meu foco, minha energia e minhas prioridades. Veja se isso já aconteceu com você. Passa horas em e-mails, resolvendo pequenos problemas, organizando papéis e deixa o que realmente importa para depois. No final do dia, você se sente ocupado, mas vazio. Isso acontece porque estamos viciados em urgência, programados para correr atrás do que grita mais alto e não do que realmente importa, confundindo movimento com progresso. A mudança começa quando você se pergunta: essa atividade que estou fazendo agora está me aproximando ou me afastando dos meus grandes objetivos? Se a resposta for que está afastando, pare agora e redirecione sua energia. Quando comecei a aplicar isso na minha vida, tudo mudou. Passei a estruturar meus dias de forma diferente. Em vez de começar apagando incêndios, iniciava com as ações que realmente importavam, mesmo sendo desconfortáveis. Eu me perguntava: se eu só pudesse fazer 3 coisas hoje, quais seriam as 3 ações de maior impacto positivo para minha vida e meus negócios? E fazia essas 3 coisas antes de qualquer outra, mesmo que fosse difícil resistir ao velho paradigma. Os resultados começaram a aparecer. Em poucos meses, minha renda aumentou. Meu tempo livre cresceu, minha satisfação pessoal disparou. Se observarmos pessoas extremamente bem-sucedidas, veremos que elas têm respeito sagrado pela própria atenção. Elas não desperdiçam energia com o que não agrega valor. Elon Musk, por exemplo, administra várias empresas priorizando tarefas de alto impacto. Foca em resolver os maiores problemas primeiro, mesmo que sejam os mais difíceis. Por outro lado, pessoas estressadas que correm de um lado para o outro, mas não saem do lugar, são vítimas da própria falta de foco, consumidas por atividades triviais que roubam energia e matam seus sonhos. A ciência confirma isso. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que a multitarefa reduz a eficiência e o desempenho.
porque o cérebro humano não é projetado para fazer várias tarefas cognitivas importantes ao mesmo tempo. Quem tenta fazer tudo de uma vez, acaba fazendo tudo pela metade. Então, se você sente que o dia nunca é suficiente, que está sempre apagando incêndios, mas seus sonhos continuam cada vez mais distantes, pare agora mesmo e olhe para suas atividades. Liste o que realmente importa. Elimine o que é ruído. Delegue o que outros podem fazer e concentre-se apenas no que move a agulha da sua vida. A pergunta que quero que você se faça todos os dias ao acordar é: o que eu posso fazer hoje que me aproxima mais da vida que eu desejo? E então, faça isso antes de qualquer outra coisa. É uma mudança simples, mas revolucionária, e é o tipo de escolha que transforma meses comuns em meses extraordinários, e anos comuns em anos que mudam uma vida inteira. Lembre-se, você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais ação intencional. Você precisa se tornar o gestor da sua própria energia e, quando fizer isso, vai descobrir algo incrível. Você sempre teve tempo suficiente. A maioria das pessoas acredita que agir é o suficiente, que se elas trabalharem duro, se esforçarem bastante, cedo ou tarde as coisas vão acontecer. Mas a verdade é que ação sem direção é como remar um barco sem bússola. Você pode se cansar, pode se esforçar até a exaustão, mas provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Existe um ingrediente essencial que precisa vir antes e durante a ação: a visualização. Eu aprendi isso a duras penas. Por muito tempo, eu agia incessantemente, fazia de tudo, mas sentia que estava girando em círculos, até que descobri que nossa mente subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você visualiza com emoção, detalhes e convicção, seu cérebro acredita que aquilo já está acontecendo, e aí você começa a agir diferente, a atrair circunstâncias novas, a se tornar pouco a pouco a pessoa que precisa ser para conquistar o que deseja. Eu sempre carreguei comigo um cartão de objetivo. Nele, escrevia o que queria conquistar. E não era apenas escrever, era viver aquilo mentalmente todos os dias, lendo o cartão todas as manhãs e todas as noites, sentindo como se já tivesse realizado. Imaginava a sensação, os sons, os cheiros, tudo. E essa prática simples foi, sem dúvida, uma das maiores responsáveis por tudo o que eu conquistei. Imagine agora, como seria sua vida se você começasse a visualizar todos os dias a realização dos seus maiores sonhos? Não apenas pensar vagamente, mas ver, sentir, acreditar de verdade. Cientistas estudaram atletas olímpicos e descobriram que, ao visualizarem seus movimentos com precisão, os mesmos músculos eram ativados como se estivessem realmente competindo. A mente criava uma memória muscular antes mesmo da execução física. E esses atletas que combinaram treino físico com visualização intensa tiveram desempenhos superiores em até 45% em comparação com aqueles que apenas treinavam fisicamente. E se isso funciona para os melhores atletas do mundo, imagine o que pode fazer pela sua carreira, pelo seu negócio, pelas suas finanças, pelos seus relacionamentos. A grande maioria das pessoas visualiza todos os dias, mas visualiza o que não quer. Elas imaginam dívidas, problemas, discussões, fracassos e depois se perguntam por que a vida parece uma sequência interminável de dificuldades. A mente trabalha como um ímã poderoso, atraindo aquilo que ocupa espaço dominante em nossos pensamentos. Se você se vê constantemente como alguém em desvantagem, como alguém lutando, como alguém que nunca consegue, adivinha? Você reforça esse padrão e o torna realidade. Por outro lado, se você começa a se visualizar como bem-sucedido, confiante, saudável, próspero, mesmo que no começo pareça forçado, mesmo que sua realidade atual grite o contrário, pouco a pouco você começa a mudar. Primeiro dentro de você, depois fora. Eu lembro de uma história marcante que vivi no início da minha carreira. Eu queria viajar para um seminário importante, mas não tinha dinheiro suficiente para a passagem e a inscrição. Ao invés de desistir, eu decidi aplicar o que estava aprendendo. Todos os dias eu me visualizava dentro do evento, sentado na primeira fila, absorvendo cada palavra, conversando com as pessoas que eu admirava.
Eu sentia a emoção, a gratidão, a certeza absoluta de que estaria lá. E continuei agindo, claro, fazendo contatos, procurando formas de viabilizar a viagem. Poucos dias antes do evento, uma oportunidade inesperada surgiu. Fui convidado para ajudar na organização, em troca de acesso gratuito e apoio para a viagem. Coincidência? Eu chamo de consequência da mente focada. Foi a visualização, combinada com ação consistente, que abriu aquela porta. Agora, imagine se eu tivesse deixado o medo ou a falta de recursos dominarem meus pensamentos. Provavelmente teria desistido antes mesmo de tentar. É por isso que eu digo, você precisa ser muito mais leal à sua visão do que às suas circunstâncias atuais. As circunstâncias mudam. A visão é o que molda essas mudanças. Pense agora, qual é a imagem que você carrega de si mesmo? Você se enxerga vencendo? Se enxerga prosperando? Ou se enxerga preso, limitado, lutando eternamente? Essa imagem, mais do que qualquer outra coisa, está ditando o que você vive. Você precisa começar a treinar sua mente para ver o que ainda não existe no mundo físico, mas que já é absolutamente real no mundo mental. A cada manhã, ao acordar, antes de checar o celular, antes de se perder nas distrações do dia, tire alguns minutos para visualizar. Veja, com riqueza de detalhes, a vida que você está criando. Sinta a emoção de já tê-la conquistado. Haja como a pessoa que você visualiza ser. Se você fizer isso todos os dias, algo extraordinário vai acontecer. Suas ações, suas palavras, seus pensamentos começam a se alinhar com essa visão. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Você começa a atrair pessoas, recursos e situações que ressoam com a nova frequência que está emitindo. E não se engane, isso não é mágica. Isso é ciência aplicada. A física quântica já mostrou que a energia que emitimos influencia o ambiente ao nosso redor. Seus pensamentos são formas de energia. Eles moldam sua realidade. Então pergunte a si mesmo agora, o que eu tenho visualizado? E mais importante, o que eu quero começar a visualizar a partir de hoje? A decisão é sua, e o poder também. A vida que você deseja começa dentro da sua mente. Não são as circunstâncias, não é o tempo, não é a sorte. É a decisão firme de mudar seu paradigma, de agir com intenção e de visualizar todos os dias a realidade que você quer construir. Você já tem tudo o que precisa para começar. E cada pequeno passo consciente que você der, a partir de agora, vai te aproximar ainda mais da vida que você nasceu para viver. E falando em próximos passos, agora que você já entendeu essa base fundamental, eu quero te convidar para assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, nós vamos subir mais um degrau juntos na sua evolução de sabedoria, para que você se torne 1% melhor do que é agora. E acredite, 1% todos os dias constrói uma transformação extraordinária. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu te espero lá no próximo vídeo.